Sejam bem-vindos ao canal A Bíblia, o Universo e tudo mais. Eu sou Humberto Bahia e hoje nós iremos falar um pouco sobre a escola dominical. A escola dominical, como conhecemos hoje, é uma instituição moderna, mas que tem suas raízes ainda no Antigo Testamento, nas prescrições dadas aos patriarcas e a Israel. Sempre foi a vontade de Deus que seu nome e seus feitos fossem reconhecidos por meio do ensino da sua palavra. Na época de Moisés, o ensino bíblico era ministrado pelos pais, e estes eram responsáveis pela educação das crianças. As casas eram suas escolas. Havia também reuniões públicas de ensino da palavra. Homens, mulheres e crianças aprendiam mais de Deus, em comunidade. O ensino na época dos sacerdotes, reis e profetas de Israel. Os sacerdotes ministravam no templo e ensinavam o povo a lei de Deus. Os reis fiéis a Deus se aliavam aos sacerdotes e profetas na proclamação do ensino bíblico, como no caso do rei Josafá, que promoveu uma grande ação em Judá para fazer conhecida a lei de Deus. O ensino durante o cativeiro. Os judeus que haviam perdido seu lar e a presença do templo instituíram as sinagogas como locais de culto e ensino das tradições e da palavra de Deus ao povo exilado. Na sinagoga, as crianças receberam o ensino bíblico dos 5 aos 10 anos, e dos 10 aos 15 anos continuavam os estudos, mas com auxílio de comentários e tradições dos rabinos, mestres da lei. A principal reunião das sinagogas ocorria aos sábados, esta com ênfase aos jovens e adultos. O ensino no pós-cativeiro. Liderados por Esdras e Neemias, o povo viveu um grande avivamento e despertar ao estudo da lei. Neste período, vemos uma proto-escola bíblica de estudo sistemático das Escrituras. Em Neemias capítulo 8, vemos que havia mestres que liam a Bíblia e em seguida ensinavam o povo o significado do que fora lido. O ensino nos dias de Jesus. O ministério de Jesus e dos apóstolos era tríplice: pregação, ensino e cura. Eles ensinavam nas sinagogas, em casas particulares, no templo, nas aldeias, às multidões, em pequenos grupos e individualmente. O pastor Antônio Gilberto nos disse que se a igreja cuidasse e investisse mais no ensino bíblico, teríamos uma igreja mais forte e bem maior. O ensino nos dias da igreja. Depois da ascensão de Jesus, os apóstolos continuaram a prática do ensino. A igreja primitiva dava muita importância ao ensino da palavra de Deus. O ensino era feito nas casas dos irmãos. Paulo foi muito usado no ensino. A igreja se secularizou. A prática do ensino bíblico declinou. Na Idade Média, quase não havia instrução sistemática da palavra de Deus. A reforma protestante mudou este cenário. O estudo bíblico reviveu. Passemos agora à reflexão do ensino bíblico nos nossos dias de escola dominical, e voltemos a 1780 no Reino Unido, no sul da Inglaterra, na cidade de Gloucester. A Revolução Industrial estava em pleno vapor, e mudanças sociais e morais assolavam a Inglaterra. Crianças perambulavam pelas ruas sem ter o que fazer, estavam entregues ao ócio e aos vícios. O jornalista Robert Hicks, fundador do jornal Gloucester Journal, que então tinha 44 anos, foi tocado por Deus com a situação das crianças. Ele trabalhava entre os detentos e pensou que era na prisão que as crianças de sua cidade parariam se ninguém fizesse nada. Passou então a convocar crianças para que aos domingos participassem de encontros no local de reunião que ele conseguira. Robert Hicks contou com a ajuda do irmão William Fox na promoção das reuniões dominicais. Nas reuniões que se seguiram, além da administração da palavra de Deus, também eram repassados conhecimentos de linguagem, aritmética e instrução moral e cívica. O movimento começou em julho de 1780, na casa de uma certa senhora chamada Meredith. Apenas meninos frequentavam. Mais tarde, as meninas também passaram a frequentar. O ensino bíblico consistia na leitura e recitação. Tempos depois começou a prática do comentário dos versículos lidos. Muito depois surgiu a revista da escola dominical,
exposições para idades e séries apropriadas. Hicks enfrentou oposição no seio da sua igreja. As lideranças não viam como necessários estudos dominicais. Os mais zelosos acusavam Hicks de profanar o domingo. Colocar crianças mal educadas na igreja aos domingos era uma profanação. Hicks seguiu firme e a obra cresceu. Alguns fatos históricos. Em janeiro de 1782 funcionou a primeira escola dominical com caráter permanente. Em 3 de novembro de 1783, Robert dá início à expansão da obra. Esta data é considerada como a data de nascimento da escola dominical. A partir de então, as igrejas passaram a dar apoio à obra iniciada por Hicks. A escola dominical passou das ruas e casas particulares para os templos, que passaram a ficar cheios de crianças. A escola dominical começou destinada a apenas crianças e se expandiu para todas as idades. O atual conceito de escola pública se inspirou na obra iniciada por Robert Hicks. Em 1784, 4 anos após o início do movimento, a escola dominical já contava com 250 mil alunos matriculados. No século XIX, muitos outros países começaram a adotar a escola bíblica dominical como prática presente em suas igrejas. O movimento da escola dominical trouxe profundas transformações na sociedade britânica da época. A escola dominical no Brasil. A escola bíblica dominical teve início no Brasil em 19 de agosto de 1855, na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, pelos missionários Robert Reed Calley e sua esposa Sarah Purtell Calley, membros da Igreja Congregacional da Escócia. Robert Calley havia sido um médico ateu que fora salvo por Jesus e abraçou a obra missionária. A primeira escola bíblica no Brasil contou com a presença de 5 crianças. Antes da reunião realizada pelo casal de missionários escoceses, em 19 de agosto de 1855, houveram outras reuniões semelhantes à da escola dominical, porém de caráter interno e apenas em língua inglesa para membros da comunidade americana. As primeiras reuniões de instrução bíblica no Brasil ocorreram por crentes calvinistas quando estes desembarcaram no Rio de Janeiro em 1557. O primeiro culto protestante ocorreu em nossas terras em 10 de março de 1557. A segunda fase de reuniões com caráter de instrução bíblica protestante deu-se por meio do domínio holandês da região nordeste de nosso país, a partir do ano de 1630, por crentes da Igreja Reformada Holandesa. Então temos a terceira fase, a mais concreta, iniciada em 1855, com a implementação da escola dominical pelo casal Calley. Hoje a escola dominical é presente em todas as denominações sérias evangélicas brasileiras. Infelizmente hoje muitas crianças são deixadas de lado nas escolas bíblicas em benefício dos adultos. Que nossas escolas bíblicas cresçam cada vez mais e que não deixemos para trás nossas crianças. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E de deixar o seu like.